Zone. Sejam bem-vindos a este da Zona F1 com o apoio da Solverde.pt. Ora, as segundas-feiras são habitualmente dia de reunião aqui nesta mesa. Nuno Pinto, Henrique Chaves e o João Carlos Costa, que hoje juntam-se a nós remotamente, mas foi também novo dia de reunião para a FIA, para o Liberty, para as equipas, e vêm daí novidades. Nuno, vamos ao homem dos regulamentos, vamos ao João Carlos Costa, não é? Melhor. Exato, a mim não me perguntes nada que eu não sei nada. Bom, João, há várias novidades que saem. O objetivo da Liberty, da FIA e da própria Fórmula 1, que no fundo é a Liberty, é melhorar o espetáculo, melhorar também as qualificações e deixarmos de ter situações como a que tivemos, por exemplo, entre Franco Colapinto e Oliver Behrman no Grande Prémio do Japão. Há até a mudança das 250 e 350 kW e dos megajoules. Queres fazer-nos um resumo? Eu preferia não, mas se tem de ser... Convém. É assim, para já, redução do limite de recarga de 8 MJ para 7 MJ, como tu disseste, juntamente com o aumento da potência do Super Clipping para 350 kW, ambos foram pensados para reduzir o tempo de recuperação de energia e, no fundo, incentivar as voltas de qualificação em que o piloto ande mais a fundo, ou mais de acelerador a fundo, como quiserem. O boost passa a estar limitado apenas a mais 150 kW e a implementação do MGU-K será limitada a 250 kW em algumas zonas do circuito e será pré-definido pela Federação Internacional antes de cada grande prémio, e isto numa tentativa de reduzir as diferenças de velocidade nas aproximações entre os carros, no fundo para evitar que volte a suceder o que aconteceu entre o Colapinto e o Behrman. Há um novo sistema de detecção de baixa de potência que será desenvolvido para os arranques de corrida e que irá permitir a implementação automática do MGU-K a quando de arranques lentos. Mas atenção que esse sistema não entra já em vigor a partir do Grande Prémio de Miami, ao contrário do que se passa com as outras duas alterações fundamentais. Depois há aqui algumas coisas que convém também falarmos, mas poderá ser mais à frente. Esse sistema dos arranques, que envolve, por exemplo, a ativação das luzes, tanto das luzes traseiras, que passam a ser novas também, é uma das novidades, como das luzes que estão nos retrovisores. Esse sistema será testado em Miami, acredito que durante os treinos livres, mas não será implementado em Miami. Poderá ficar para o Grande Prémio do Canadá ou até para grandes prémios subsequentes. No fundo, no meio de tudo isto, a grande novidade é não há alterações substanciais. No fundo, aquilo que aconteceu foi a que se estava à espera. Mas a grande novidade é que ninguém votou contra, nenhum dos construtores votou contra, nenhuma das equipas votou contra, a Liberty e a Federação Internacional do Automóvel aceitaram estas alterações de bom grado e agora resta a aprovação da Comissão da Fórmula 1 e da Assembleia Geral da FIA, mas essa normalmente é um pró-forma quando existem votações deste nível. E em nenhum dos casos a Federação Internacional do Automóvel foi obrigada a usar o argumento da segurança para mudar qualquer coisa no regulamento. Portanto, tudo aquilo que foi decidido nestes últimos dias, em várias reuniões, culminando hoje, foi decidido por unanimidade. Isso é, pelo menos, um bom sinal. João, vamos aqui à alteração mais importante, a passagem dos 250 para os 350 kW no chamado clipping, na recarga que tem que ser feita, e uma redução entre os 2 e os 4 segundos, ou seja, a janela passa a ser entre os 2 e os 4 segundos. Isto não significa que vamos deixar de ter carros, corrijam-me se estiver errado, mas não significa, Nuno, Henrique, João, vamos deixar de ter carros a grande velocidade, rapidamente há aquela perda de potência a meio de uma reta, correto? Não faço ideia. Estou em sinal de protesto. Chamou-me a atenção, não sei mesmo responder à tua pergunta, mas acho que não, que vai continuar a acontecer. Vai continuar a ser 50-50. Supostamente. É assim, lá está, depende um bocadinho também
depois como é que é feita essa utilização? A questão de, em certas zonas da volta, ser apenas o máximo de 250 kW, vai descarregar menos as baterias. E depois em zona de reta vai chegar com mais percentagem de bateria disponível. Portanto, eu acredito que na reta, que já podias usar os 350, vais poder usar... Como? Pensa Miami, que tens aquela... Todo o primeiro setor vai ser 250 kW, por exemplo. Naquela última reta, aquela longuíssima. Certo, mas começares com a bateria no máximo, certo? Eventualmente vais começar um bocadinho mais tarde esse decrescer de velocidade. Poderá acontecer, sim. Acho eu. Eu acho que isto... Mas só vendo em prática, eu acho que temos que confiar que as soluções, especialmente se foram acordadas de forma unânime, que toda a gente tem a ideia correta de que isto vai ser um passo na solução. Não vai ser a solução. Mas pode ser para minimizar. A mim o que me chamou a atenção no que o João disse foi o baixar de 8 para 7, mas não foi isso que se fez em Suzuka, que se baixou de 8 para 6 e não resolveu rigorosamente nada. Pois. Por isso Tens toda a razão, Nuno. É assim, e temos aqui duas questões que para mim são uma espécie de dilema. Menos recuperação normalmente significa menos energia para deployment, para entrega, mais clipping convencional no final das retas. Eu pelo menos imagino que seja assim. Não, mas isso pode não ser, porque eles agora estão a usar muito o motor térmico para carregar ainda mais as baterias para teres melhor saída. Se tu não puderes usar essa saída tão bem, há menos necessidade por parte da engenharia para atingir tempo por volta de fazer essa recarga. Por isso, se calhar, poderá não compensar tanto em termos de tempo por volta. Por isso, não vais ter que cair tanto, explicando de uma maneira mais óbvia, não vais ter que perder tanta velocidade só para carregares a bateria para teres saída. Agora, isto vai ter que ser um processo, se calhar, muito dinâmico e o que eu acho que pode acontecer é que vai ter que ser alterado durante o fim de semana. E eu não sei em termos regulamentares se isso é possível ou não. Acho que tens toda a razão. Mais num sprint. Há uma ideia base, desculpa Henrique, há uma ideia base. Reduzir a energia parece resolver o problema. Um problema não resolve todos. E há uma coisa que me parece mais ou menos clara: os carros vão ficar mais lentos. É importante ou não? Na minha opinião é, mas não. Para a grande maioria das pessoas não é. Sobretudo, para mim também deixa de ser, se resolver este problema a nível de segurança e até de nós olharmos para a condução do piloto e vermos tudo aquilo que não víamos até agora e tudo aquilo que para nós é errado. Acho que este regulamento, ou esta alteração do regulamento, vai resolver em parte. Mas, por outro lado, apesar de normalizar, na minha opinião, o comportamento dos carros, os carros, penso eu, irão ser mais previsíveis, mais de acordo com aquilo que nós estamos habituados, não totalmente de acordo com aquilo que nós estamos habituados, mas vão ser mais lentos. A minha dúvida é, isto resulta em todos os circuitos? Isto foi testado de alguma maneira? Nós vamos para 2 grandes prémios em que temos uma sessão de treinos livres de 60 minutos, depois temos logo uma qualificação, depois temos uma corrida sprint, depois outra qualificação e depois um grande prémio. E isto acontece tanto em Miami como no Canadá. Ou seja, apesar de nós sabermos, e tu não sabes muito melhor do que nós, e o Henrique também, por prática noutras disciplinas, que as simulações são cada vez mais capazes de reproduzir a realidade, mas eu acho que desta feita se calhar as simulações não chegam, e por isso tu tens razão quando dizes, e se calhar vamos passar um fim de semana, este e o próximo, e se calhar outros subsequentes, a olhar para estas alterações que foram agora introduzidas e a tentar perceber se elas resultam e a tentar encontrar mecanismos de adaptação para que elas resultem. Portanto, não vejo muitas certezas, apesar desse acordo unânime, não vejo assim tantas certezas quanto isso. Mas se calhar estamos todos enganados e isto vai funcionar na perfeição. Desconfio que não, mas... Será que a tal noção da realidade vamos ter só em Barcelona? Porque temos, tal como vocês já fizeram referência, os 2 próximos fins de semana são fins de semana sprint, Miami e Canadá. Depois temos Mónaco, que como sabemos, tem as 3 sessões de treinos livres, obviamente, mas não é um circuito em que... É muito particular. Não é? Portanto, talvez só em Barcelona é que comecemos a perceber realmente se isto vai funcionar ou não, em termos de um fim de semana completamente normal. Eu tenho uma ideia que é, ou isto pode ser um passo para uma solução mais perto daquela que vai ser a solução final,
ou pode ser um passo para mostrar que este regulamento de facto não presta para nada. Eu acho que há essas duas variáveis. Agora, eu, para o bem da Fórmula 1, espero que resulte, e lá as matemáticas todas que eles fizeram para que isto dê melhores corridas e melhores qualificações, eu espero que resulte. Agora a minha questão é, em relação àquela parte do super clipping, de ser possível regenerar 350 kW e ter limitado 250, não percebo porque sequer disso existir. Se podem regenerar mais e se a ideia era ter a energia disponível, porque não fazê-lo logo desde o início? Mas pronto, fizeram-no agora, pode ser que ajude, lá está, depois de uma longa travagem, se vier uma longa reta, ter mais bateria disponível. Agora, eu continuo a achar, e aquilo que o Nuno disse também, não sei se foi neste, foi no anterior ou no outro ainda antes do anterior, que é aquilo que o piloto coloca no acelerador, é aquilo que tem que ser entregue. E não é à data de hoje, e mesmo com estas alterações vai continuar a não ser, mas pronto, pode ser que seja, numa perspectiva muito otimista, um passo para o caminho certo, pelo menos assim eu espero. Veremos em Miami, mas como vocês disseram, é apenas uma sessão de treinos livres, mas também digo, é igual para todos. Portanto, mas é pena no meio destas alterações todas, e eu acho que temos que pelo menos estar-se a tentar fazer alguma coisa. Eu prefiro isto àquela história que, como nós dizíamos há pouco tempo, que andávamos a tirar areia para os olhos, basicamente. Dizia que estava tudo muito bom e afinal não uma ultrapassagem está. E toda aquela conversa. Afinal não está, e isso é positivo. Acho que na prioridade, e isto volto a dizer o mesmo, na prioridade das alterações devíamos ter começado pelo outro lado. Devíamos ter começado a dar total controle aos pilotos sobre o que é que os motores estão a fazer. Eu não li o regulamento em detalhe, e baseando no que o João disse e no que vocês partilharam aqui, não parece que isso tenha sido feito de todo. Por isso, vejo com muitas reticências. Vejo por um lado positivo que se está a trabalhar. Acho que os testes que existiram durante estas 2 semanas, que algumas equipas tiveram a rodar com testes Pirelli, muito provavelmente poderão ter ajudado em fornecer dados e em experimentar algumas dessas soluções, mas isto estamos todos a supor, e eu espero que isto seja a maneira de trabalhar, que é ouçam as equipas, ouçam os pilotos e tentem adaptar. A prova que temos e o que nos têm mostrado até agora é que isso não foi feito assim. Por isso espero que agora seja diferente. Vamos esperar novamente para chegarmos a Miami e ouvir os pilotos. Acho que isso tinha que ser a coisa principal. E se não continuarmos a insistir, e continuarão eles certamente a insistir, que não querem estar a pilotar Fórmula 1 em que eles não estão sob o controle do que o motor faz. Eles ainda sentem isso, apesar de, obviamente, que estas alterações saíram há pouco, ainda requerem, como o João já fez referência, aprovação do Conselho Mundial do Desporto Motorizado, para que sejam implementadas já para o Grande Prémio de Miami, o próximo, no primeiro fim de semana de maio. Mas, e obviamente, como isto é tudo muito fresco, muito provavelmente não tiveste sequer oportunidade de falar com algum dos pilotos. Sim, mas se calhar continua a faltar esse lado, que é, eles são os principais intervenientes, são sem dúvida alguns principais intervenientes. Falando de uma forma aberta, hoje está o nosso piloto da Academia da Fórmula 2 e um dos pilotos titulares no simulador, só que eles estão agora ainda. Eu estou à espera que acabe o dia, depois tentar falar com eles, e estão a preparar Miami e Canadá. Quero falar com eles a ver se há alguma diferença. Mas isso só vos vou poder dizer amanhã, o que não vai resultar, só podemos falar na próxima segunda-feira. Aston, hoje li uma notícia bastante curiosa, nem foi uma notícia, foi uma postagem nas redes sociais, de que 10 das 11 equipas estão a trabalhar com pilotos de Fórmula E, ou têm contratos, ou 10 pilotos de Fórmula E têm contratos com equipas de Fórmula 1. Mas já tinham, não é? Nós por exemplo, já tínhamos. Um dos nossos reserva era o Van Dorn, mas já é de há muitos anos, e ficou lá e tem dado, daquilo, se puderes falar sobre esta questão, tem dado jeito, tem trazido algum know-how para os pilotos, e não precisas de falar da Aston Martin, daquilo que vais conversando. Oscar, epá... O Lawson já vai dizer que... Não foi o Lawson, foi o Lindblad, que o Roland o ajudou muito. Mas o Roland é o coach dele. Sim. Ou seja, é rookie. Certo, mas ajudou na parte da gestão da energia. Porque há esse lado, a tal da gestão de energia, que não lhes dá prazer, ou é que menos lhes dá prazer, mas que é importante. Pois é, mas não devia ser.
Mas sim, eu acho que quanto mais experiência se tiver, e nisto, nessa parte, é transversal, não conta só os pilotos da Fórmula E, também contam os do WEC, Claro. também há essa gestão no Campeonato do Mundo de Resistência. Agora, é óbvio que acho que os pilotos que têm, especialmente que possam combinar, que tenham tido experiência de Fórmula 1 e que depois tenham experiência de Fórmula E, são uma mais-valia para qualquer equipa. O De Vries, por exemplo, o Van Dorn. Sim, Fazia experiência. o António não sei se está, o Jake Dennis sei que faz... O António faz para a Alpine. E o António depois tem as duas vertentes. Tem a vertente da Fórmula E e tem a vertente do WEC. Sim, e eu sei também o Jake Dennis, que foi o nosso piloto na Fórmula 3, que há muitos anos que está na Fórmula E e continua a ser um dos principais pilotos de simulador da Red Bull. Eu acho que é uma mais-valia, mas não é só específico por ser da Fórmula E. Acho é que na Fórmula E existem pilotos de alto nível que depois são uma mais-valia para qualquer equipa, independentemente da estrutura e do tipo de motor e da energia que é utilizada. Mas eu acho que eles seriam na mesma uma mais-valia se tivéssemos motores normais. Mas sim, tu dizes que são 10 das 11, eu até me surpreendo. Ou são 10 das 11, ou são 10 das 11, ou são 10 pilotos que têm ligação a equipas de Fórmula 1. Sim, é muito, olha, já falámos aqui em 4 ou 5, por isso é bastante provável que sejam. E nós até chegámos a fazer referência que o António pode ter tido um dedo importante num excelente resultado que o Pierre Gasly fez. Se não me engano foi na Austrália. Se não foi na Austrália foi na China. Lembro perfeitamente. E não foi só isso, mesmo nos tempos da Red Bull, claro. E o Vettel era muito aberto nisso, que dava muitos insights e lá está, não havia esta parte elétrica, digamos assim. Mas sim, obviamente é aquilo que o Nuno diz. Obviamente, se calhar, o know-how que tem da parte elétrica da Fórmula E pode dar alguns insights que se calhar os pilotos que nunca vivenciaram isso poderão receber através dessas indicações, mas é muito mais para além disso, porque toda a experiência que eles vão adquirindo, seja na Fórmula E, seja num WEC, seja noutro qualquer campeonato, é sempre válido e é sempre extrapolável, se é que a palavra existe, para a Fórmula E. Dou-te um exemplo simples. Agora me lembrei. Hoje está o Boia, está lá no simulador. Ele hoje, de certeza, teve a aprender o que é ter que levantar pé para melhorar o tempo. Coisa que se tu puseres lá um piloto de Fórmula E, não precisas de lhe ensinar, porque eles já estão habituados a fazer isso. Nesse aspecto pode ser um encurtar do tempo, porque os outros miúdos, entre aspas, que fizeram a carreira ainda, karts, F4, F3, F2, a progressão normal nunca, não é que não tenham poupar, há sempre alguma gestão para fazer, mas nunca teve metido na cabeça deles e na técnica base, que às vezes fazer um levantar-pé vai compensar em termos de tempo por volta. Isso pode ser um exemplo que se enquadra na ideia que tu estavas a trazer. Deixa-me só meter aí uma colher para Faz dizer favor. uma coisa. O Sr. Presidente da Federação Internacional do Automóvel, hoje, depois de ter sido apresentado este pacote de alterações, veio dizer várias coisas. Considera que o pacote agora apresentado resolve os problemas iniciais, ele considera, talvez, tínhamos de ter essa confirmação, mantém a integridade e a qualidade da competição. Não parece que a integridade e a qualidade da competição até aqui fosse assim tão grande, e depois destaca 3 pontos: o trabalho construtivo e colaborativo entre todas as partes envolvidas, ou seja, entre as equipas, o promotor do campeonato e a própria Federação Internacional, e diz que houve um importante contributo dos pilotos no processo. E eu estou curioso para saber exatamente qual foi esse contributo, porque aquilo que eu percebo é que os pilotos pura e simplesmente se queixaram, mas acho que ninguém lhes pediu grande opinião. É verdade que houve uma reunião dos pilotos, e será que lhes foi pedido mesmo essa opinião? Eu parece-me que há aqui um atirar de marcha para a Figueiró, se quiserem tapar da mesma, para evitar mais críticas, sem que tenha havido de facto esse contributo dos pilotos. Depois, há outra coisa que a mim me satisfez pouco. Ao que parece, havia consenso, não entre todos os construtores de motor, mas, sobretudo, havia um que tinha sido o principal influenciador deste regulamento 50-50, ou se quiserem 55-45, que é a Audi, ou o grupo Volkswagen, chamemos-lhe como quisermos, que punha a hipótese de aceitar, desde já, uma redução da quantidade de energia disponível no processo
de potência do motor. Ou seja, baixarmos, se calhar não para os 70-30, como já se falou, mas se calhar para uns 60-40 ou até para uns 65-35, sem que isso prejudicasse muito a fiabilidade dos motores. E não se falou nisso, a não ser que na reunião tenha sido decidir que essa é a segunda cartada. Ou seja, se este processo não funcionar, se aquilo que foi apresentado agora e que vai ser implementado em Miami, mais a questão dos arranques que será a posteriori, não resolver de base o problema, nem o problema do aspecto de vermos o piloto a guiar o automóvel, nem o problema de possível falta de segurança, então aí sim haverá mais alterações. Mas eu estava à espera que a Federação Internacional do Automóvel e Liberty deixassem pelo menos antever que este regulamento podia ser mudado mais cedo do que aquilo que está previsto. É isso, eles nunca vão dizer abertamente, João. Não vão, pois não, eu sei que não vão, mas podiam deixar subentendido. E não, pelo contrário, reforçam a ideia que este regulamento só tem coisas boas, apesar de ter sido alterado a partir da terceira prova. E essa é a parte que eu não consigo entender. A assunção do erro devia aqui ser importante. Eu sei, é muito difícil de fazer e se calhar para a imagem da Fórmula 1, nesta altura, não seria bom. Mas isto que estamos a assistir e que assistimos ao longo deste mês de abril com uma série de reuniões e que assistimos nos primeiros 3 grandes prémios da temporada, nós já o dissemos, não é a melhor divulgação, nem pouco mais ou menos, daquilo que é o produto, como diz o João Moral, do pináculo do desporto motorizado. Não é? Mas pronto, e temos de o dizer. Se for assim, eu estou... junto-me ali à equipa do Henrique e quero que isto não funcione. Não me importa sofrer mais 2 grandes prémios, se isso significar passarmos para os 70-30, porque isso sim é uma solução que vai resultar de caras e que pode tornar mais interessante. E depois, se essa também não for mesmo boa, podemos passar para os 100. E então aí... A combustão. Exato. E aí eu ficava mais contente ao fim. E pode ser já em 27. Até porque as grandes marcas de produtos petrolíferos estão cada vez mais a apostar nos combustíveis 100% sintéticos e combustíveis que poderiam alimentar motores inteiramente a combustão. Ora, há também uma... Vamos trabalhar para o engagement agora também, mais um bocadinho de engagement. Eu não sou especialista disso. És. Esta segunda-feira foi posta a circular também uma alegada intenção de se arrastar uma semana para a frente o último grande prémio da temporada, o grande prémio do Abu Dhabi, e no fim de semana que está ainda alocado ao grande prémio nos Emirados Árabes Unidos, no Yas Island, encaixar uma ronda em Jeddah. Isto criaria imediatamente um grande problema, que não nos podemos esquecer que atualmente nas 6 últimas rondas do Mundial de Fórmula 1 temos 2 triplas, ou seja, 2 vezes 3 semanas, 3 fins de semana consecutivos de Fórmula 1. Estados Unidos da América, o Grande Prémio no Cota, depois México e Brasil, para uma semaninha, vamos todos para Vegas, depois saímos para o Qatar e ronda final no Abu Dhabi. Logo aqui temos que jogar com o fator fuso horário, e nós no ano passado falámos muito sobre isto, o fator fuso horário. Não nos podemos esquecer que Vegas tem um fuso horário completamente diferente e está muito mais atrás em relação aos países do Médio Oriente. Depois, se encaixássemos verdadeiramente aqui uma ronda na Arábia Saudita, Nuno, eram 4 grandes prémios, aliás, no mês. 4 grandes prémios, 4 semanas consecutivas com este fuso horário, com esta troca gigantesca de fuso horário com Las Vegas. Parece-te viável? Não me parece, mas se acontecer não me surpreende. Já entra por aí isto, perdido por 1, perdido por 1000. E como já não se demonstra grande preocupação com os elementos das equipas ao fazeres um final de campeonato assim, o ano passado já falámos nisto N vezes, se tornarem o final do campeonato numa quádrupla, acho que não é bom para ninguém, mas por outro lado eu entendo que tivemos aqui alguns cancelamentos e tens ali um grande prémio que é de um principal patrocinador da competição em si, ou do país que tem um dos principais patrocinadores da competição, um país que investiu muito na Fórmula 1 e que vai continuar a investir na Fórmula 1, Qatar, idem, aspas, Abu Dhabi também,
Las Vegas é o que é, em termos da relação com a Liberty, por isso não me surpreenderia se o fizerem. Até ao momento ainda não se ouviu nada de concreto sobre esta possibilidade. Por mim, acho que fazia muito mais sentido, numa opinião pessoal, tirar Vegas e fazer as outras 3. E pôr ali uma semana no meio. Sim, mas também... uma semana pelo menos para recuperar do jet lag. Exatamente. Mas sabemos que isso não vai acontecer. Porque Vegas vai ficar. What happens in Vegas? Pois. Pronto, opá, por isso vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que não era bom. É que nós não nos podemos esquecer, e o Reino da Arábia Saudita várias vezes falou sobre isto, nomeadamente do lado de quem tem a organização do Grande Prémio, que naquela parte do reino era possível, sem grandes preocupações, fazer-se o Grande Prémio. Ou seja, utilizando aqui um termo tanto ou quanto católico, fomos mais papistas que o próprio Papa. É aquilo que na Arábia Saudita, adaptando... O problema era o transporte. O problema base de se cancelar Jeddah era as rotas de transporte para fazer chegar lá o material. Porque teriam que passar pela zona que na altura, há 2 semanas atrás, estava bastante crítica. Agora, em termos de segurança, também é subjetivo. Eu já estive em Jeddah com eles a dizer que estava tudo bem e nós conseguimos... E os úteis lá ao fundo a atacarem. Por isso acho que é sempre... Foi na primeira edição. Na primeira ou na segunda? Não, na primeira. Foi na primeira. Eu acho que foi na segunda, mas tudo bem. Mas é sempre muito subjetivo e temos que escolher no que é que acreditamos. E houve algo semelhante em Diriyah, com a Fórmula E, com mísseis a passar por cima também do circuito de Fórmula E. Sim. Mas é um risco que nós sabemos que, indo para estas zonas do globo, é um risco, é sempre um risco. E há um ponto que não é só o risco pessoal, há um dos grandes problemas, e por isso é que foi adiado, não é só para explicar de outra maneira, um dos principais problemas era conseguires ter as seguradoras a assegurar o transporte. E isso é que impediu, Sim. Que não devia-se também considerar a parte pessoal, mas esse é um dos grandes problemas afetos a toda a logística em termos de transporte, especialmente nestas rondas que é transporte aéreo. Parece-te viável? Partilho a minha opinião com o Nuno. Viável e fazível é. Agora, se vai um bocadinho para além... A mim não. A mim não vai doer muito. vai estar aqui a comentar também cansa. Vai doer mais a ele. Mas acho que, assim, eu na minha carreira acho que fiz uma vez um triple header, 2 na Europa e depois no Japão, e já essa me custou. Que eu cheguei lá completamente perdido de horários, fui-me deitar, acordaram 5 da tarde e do nada, então, mas isto é o quê? Isto não é nada, mas pronto, é o que é. Agora, 4 seguidas, eu acho que é demasiado, ainda para mais depois com todos os compromissos, que não estou só a falar dos pilotos, toda a estrutura tem que ter, tem que montar, desmontar, sem descanso, mais a questão do horário. Eu acho que é mesmo muito complicado, mas lá está. Já o Hamilton disse uma vez, acho que foi no início do Drive to Survive, cash is king, não é? Pois, é o que é. A Fórmula 1 gira muito à volta disso mesmo. Aquilo que o Nuno referiu também é um dos patrocinadores principais, claro. Um dos principais países, se assim se pode dizer, que investe na Fórmula 1. Está a investir milhões porque está a construir um circuito. Se calhar. Também. Sem dúvida. Está a construir um circuito novo, um circuito que tem aquela curva 80 metros de altura, não é? Uma coisa assim. Ainda não está solucionado como é que vão fazer isso, mas vão fazer. E é um país onde eles querem mais do que uma prova. E não nos podemos esquecer de uma coisa, é que continuam, apesar de tudo, interessados em comprar a Fórmula 1. Isso, sim. Já acalmou um bocadinho. Parece-me que sim. E tem muita concorrência, não, se calhar não com bolsos tão fundos como os deles, mas acho que o papel da Arábia Saudita no desporto e na Fórmula 1 é cada vez mais importante. E eu acho que pode haver algumas tendências. Agora, é muito complicado, porque nós já temos os voos marcados, as equipas todas, para toda a gente, já têm voos marcados com o calendário como está, já existem hotéis marcados, ter que fazer o shift de uma semana de tudo isto
não é inteiramente fácil. Mas, No entanto, para quem quiser ver ou arriscar comprar, sei lá, uma passagem para Abu Dhabi uma semana a seguir, naquela ótica do vai ser mais barato e depois muda o grande prémio, eu vou com uns descontozinhos ver um grande prémio. Ofertar um avião já? é arriscado. É arriscado. É arriscado. Mas podem fazer isso. Podem agora. fazê-lo. De momento ainda não está em cima da mesa. João, tudo dito, não é? Deixa-me só acrescentar duas coisas. Primeiro, ao que parece, de facto, esse movimento já se faz, de se marcarem hotéis para as novas datas, e aquilo que era barato há uma semana deixou de o ser, o que é perfeitamente normal. Mas há outra coisa que a mim me choca mais, é que se as equipas aceitam 4 grandes prémios seguidos, abre um precedente que no futuro vão ter que levar com eles. Sobretudo na perspectiva de irmos um dia ter os tais 25 grandes prémios de limite, que ao que parece estão escritos no Acordo da Concórdia. E acho que as equipas, apesar da situação financeira, apesar de terem de ajustar todos os seus orçamentos para terem havido, em teoria, menos 2 grandes prémios, acho que as equipas não podem cair nesse lucro. Claro, tudo aquilo que o Nuno disse, e com toda a razão, que o Henrique também disse, acho que o maior problema é 4 grandes prémios seguidos, abre um precedente e a partir daqui tudo é possível. Porque são 7 grandes prémios em 8 semanas. Ou seja, no fundo aquilo que nós estamos a querer dizer é que é quase possível fazermos a cada 2 meses 7 grandes prémios. Se começarmos a temporada em março, comecem a fazer contas. Não vai ser assim, obviamente, eu estou a exagerar. Mas aquilo que está nesta altura como possibilidade, como rumor, para já só, é 7 grandes prémios em 2 meses. É uma loucura para todos, para pilotos, para os jornalistas, para os membros das equipas, para aqueles que não têm curfew, que não têm a recolher obrigatório. Então, há de ser uma perfeita loucurão de chegar ao final desses 7 grandes prémios como mortos, basicamente. E acho que não vale a pena, sinceramente. Eu que sou daqueles que dizia por mim, vi um grande prémio todos os fins de semana, mas sei que isso é uma loucura a todos os níveis e aquilo que há para já de hipótese é o início daquilo que pode vir a ser a grande loucura. Bom, vamos avançar e saímos das pistas de Fórmula 1 para entrarmos nas pistas do GT. Já vamos falar sobre a qualificação das 24 horas do Nürburgring, que volto a referir, vamos transmitir de fio a pavio aqui mesmo na DAZN. Mas para já vamos dar um saltinho até ao Autódromo Internacional do Algarve. Henrique Chaves, vencedor no GT Open neste fim de semana. Pro-Am. Vencedor! Em Pro-Am. Em que Não, mas tu entraste? Certo. Não, é verdade. Foi um bom fim de semana. Primeiro pódio em casa. É sempre bom. E logo com uma vitória foi espetacular. Primeiro pódio em casa. Tu foste não sei quantas vezes campeão nacional de karts, meu. Não, ok, pronto. Nem pistas grandes, vá, em autódromos. Não, mas teve um sabor especial. Mas não foi um fim de semana nada fácil. A degradação dos pneus era alta, os próprios pneus não eram grande espingarda. Mas pronto, foi também a minha primeira vez a correr com esta equipa, a Blackthorn. Mas pronto, parece que foi uma relação que começou bem e que poderá durar aqui algumas épocas. Veremos o que é que o futuro nos traz. Deu in e tudo? Deu in ou não? Deu win em inglês. Não deu dos favores, não. está mal. Essa é uma parte. É a parte chata de partilhar carros. Para quem não queria que se falasse muito disto, já veio dizer, não, os pneus, a degradação e tal, claramente a dizer, Não, mas fiz um corridaço. E deve ter feito, eu não vi, mas alegrei-me com o resultado. Mas é preocupante que uma das coisas que o Henrique diz é que até os Michelin já são maus. É um novo composto. Exato, mas isto parece que não vamos ter solução. Não há um campeonato que tenha pneus de jeito atualmente, não é? E isso é preocupante. Mas, eu acho que o Oscar falou do Nürburgring. Aí lá está, fazem pneus à medida, digamos assim. Não há limites. Aqui não, este aqui parece que é feito de plástico. No grip lateral não existe, aquilo é curvar tudo em V. E hoje em dia, até mesmo no GT3, que já tem algum apoio aerodinâmico, podes curvar mais depressa, não dá. Mas pronto, também há as tais questões do BOP, mas pronto, não vou entrar por aí. Ganhámos, estamos a liderar o campeonato Pro-Am, portanto também é positivo. E é continuar nesta onda, a ideia é essa. Cuidado, o último que se meteu com a onda, coisa não correu muito bem. ali é garantido, pelo menos o motor é feito noutro sítio. No GTs o carro é muito bonito, sem dúvida. Acho que
Foi um passo importante na competitividade do GT3, o novo modelo da Aston, que ele tem a sorte de guiar, e eu acho que todos estes pequenos campeonatos de GT têm recebido uma atenção extra nesta pausa, e isso acho que é muito positivo. E de certeza este fim de semana tivemos muita gente a ver todas as outras provas de GT, porque a Fórmula 1 parou, alguma atenção foi trazida de volta para aquelas corridas que são corridas ainda a sério, e de certeza que em Portimão estava algum público, porque está sempre, mas também em termos de online as corridas tiveram um acompanhamento maior do que existia antes, e eu acho que isto é muito positivo para o desporto automóvel em geral. E sobretudo é bom regressar à pista depois de um fim de semana em Paulo Ricardo que não correu, nem arrancou, não é? Não correu. É bom estar de regresso, é bom sentir outra vez. É assim, desde outubro que não corria, não é? Ou seja, o correr numa corrida. Só na passadeira. Sim, e na rua. Não, mas foi bom voltar às corridas, ter aquela adrenalina do lado a lado, os arranques. Era algo que já... E mesmo os arranques, como fazia sempre o GT World Challenge do Endurance, o sprint, lá está, eram 5 corridas que eu fazia o arranque, mas mesmo a parte do arranque, aquela adrenalina de onde pôr o carro, aproveitar aquele espacinho, foi algo que tinha algumas saudades, e pronto, deu para matar essas saudades, e como disse, correu bem. Agora é continuar ou tentar ambicionar mais resultados como estes. Quando é que são as próximas rondas? Quer do GT Open, quer também do GTWC? O GT Open estou a fazer parcialmente, ou seja, sim. A próxima ronda é em Spa, mesmo antes do prólogo do GT World Challenge para as 24 horas de Spa, mas quem vai fazer é o Johnny Adam com o meu colega. A minha próxima corrida é no final do mês de maio em Monza. E Portimão, está prontinha para receber a Fórmula 1? Está prontíssima. Daquilo que sentiste do circuito. Só falta um bocadinho de gravilha depois do corretor, mas pronto, isso acho que não vai mudar. Até ainda porque... deu problemas na curva 1 com os track limits? Muito. Mas é um campeonato que eles disseram, não é a linha branca, é o corretor. Ou seja, o corretor fingiu de linha branca, sim. Podíamos ir para lá. E é mais fácil de sentir, não é? Ou seja, sim, as rodas do lado de dentro, quando deixassem de vibrar, já fui. Mas é mais fácil, é bem mais fácil assim. Mas por exemplo, e recordo-me de uma conversa que até tive com o Eduardo Freitas, diretor de prova do WEC e do ILMS. Ele disse: a linha branca estava por um motivo, porque está calculado em termos de segurança que não se deve ir para lá aquelas velocidades. E isso ficou-me marcado na cabeça, e eu tento sempre gerir, mas obviamente se tiver que defender ou atacar, olha, vou aproveitar aqui um track limitzinho e tenho alguma vantagem. E o asfalto já está completamente curado e já tem gripe, porque a última vez que viemos com a Fórmula 1 foi um dos problemas, mas isso já foi há vários anos. Há muito tempo. Tu agora já sentes que em termos de gripe está absolutamente normal? Sim, a questão é que os pneus não te davam gripe nenhum. Aquilo passado 5 voltas não tracionava, não tinhas gripe mesmo na última curva. Cheguei lá a andar há mais tempo em que tinha muito mais gripe, mas também pneus diferentes. Mas parece-me estar 100% curado. Estava sim. 40 e tal graus no asfalto? Pista estava um 38. 38. Estava algum vento, o que ajuda a baixar a temperatura, sim. Mas estava calor. Pronto. João, queres dizer alguma coisa? Não. Está tudo dito. Uau, impecável. Bom, isto foi do fim de semana que passou, e agora no próximo fim de semana temos Nuno Pinto no Mythic Rally Stage. Conta-nos, o que é que vais fazer? Vou passear, vou participar num evento que parece-me muito interessante. É uma estreia que vem muito na sequência do Rally Spirit, organizado pela X Racing, do meu amigo Ortigão. E basicamente, não é uma competição em si, é mais uma demonstração, um convívio, é uma oportunidade de se reviverem classificativas. Antes fazia-se o espírito, trazer os carros antigos e os pilotos mais veteranos para voltarem a rodar e a mostrar as máquinas. Mudar isto para uma nova perspectiva, que é reeditar classificativas que são míticas. Não para o Henrique, para ti também se calhar não, a menos que eu fale do Paul e da Camacha, não é? Da Tchida. Mas a Freita é um daqueles troços que faz parte do nosso imaginário como Rally de Portugal.
Sax Kit Car. Por isso, Carro era incrível. Por isso vão-se fazer 3 passagens, vão estar presentes 50 carros com interesse histórico. Posso dizer, dos que me saltam à memória pelo que sei, vamos ter Lancias, vamos ter vários carros dos anos 70, 80 e 90, vamos ter Escort, vários Ford Escort, MK2, MK1, vamos ter 1 ou 2 Grupo Bs, se não mais, os famosos Audi 4, depois vamos ter também alguns Ford Escort de uma geração mais recente, mas que todos nós associamos a Delecour, Cancunan, Sainz, nomes míticos, e é uma classificativa de que, para além de ser numa zona lindíssima do país, é na zona da Serra da Freita, no concelho de Arouca, é uma zona, em termos turísticos, muito, muito bonita, estradas lindíssimas, e em que um grupo de apaixonados e de aficionados se vão juntar, vai haver uma tertúlia na noite anterior, vai haver a exposição, os carros vão estar em exposição na sexta-feira no centro da cidade de Arouca, para toda a gente poder ver, e depois no dia a seguir, não em ritmo full de prova, mas mais em ritmo de demonstração, mas acho que ainda se vai andar um bocadinho depressa, mas podermos ver e ouvir máquinas do passado, e numa altura em que andamos todos tão tristes com a falta de espetacularidade da Fórmula 1. Ouvir o roncar de um motor como deve ser. Ouvir vários roncares, vários estilos, vários tipos de carros diferentes a andar na Serra da Freita, que é uma daquelas... Era o final, o Rally de Portugal antigamente, estou aqui a alongar, mas são coisas que a gente depois corta. Exato. Não, mas mexe. O Rally de Portugal não antigamente... Não corta nada. Claro, estamos a brincar. O João sabe, o Rally de Portugal antigamente, e acho que é uma parte também que se perdeu nos rallies, era um rally misto. Era um rally que o primeiro dia era asfalto e depois os outros 3 dias seguintes passava à terra. E o primeiro dia era absolutamente brutal, porque se cruzava o país desde Lisboa até ao norte, acabando às 2 da manhã. E começavam o dia bem cedo. E a classificativa da Freita era a penúltima, mas já durante a noite. E lembro-me de várias vezes o rally, muito do rally se decidir nessa primeira noite, porque havia sempre alguém que ia, e o Armin Schwarz era um deles, o Delecour também, e eles iam a liderar, porque eram os especialistas do asfalto, chegavam à Freita, pumba, malho. Uma cartejada. Malho. E ficavam lá, acabava. E depois acabavam por aqueles mais experientes e que andavam melhor em terra, beneficiar, não arriscavam, e ganhavam o rally. Mas eu lembro-me perfeitamente de ser miúdo e ir ver Monte Junto ou Figueiró, aqui os troços mais perto de Lisboa, depois voltar para casa e ficar a ouvir no rádio o resto da reportagem sobre o resto do dia do Rally de Portugal, e lá chegava à Freita e um dos candidatos ficava lá. Agora, e isso tem o peso do que aquele troço é, como depois nos dias mais à frente era Arganil, Góis, Lausanne, aqueles troços míticos do Rally de Portugal que tu às vezes, seja onde for no mundo que vás e fales de corridas, fales de Portugal, fales do Rally de Portugal, qualquer pessoa sabe o que é Faf, Arganil, a Serra da Freita, e de certeza que vamos ter cá muitos espectadores do norte, de Espanha, do norte, e eu deixo aqui o convite a toda a gente para ir, se puder. É óbvio que é um bocadinho longe de Lisboa, mas do resto do país, mesmo assim acho que vale muito a pena poder ir lá. Eu, se não fosse participar, ia lá para ver os carros, porque acho que vão estar lá umas máquinas que nos fazem sonhar, alguns kit car, os Super 1600, que fazem são um barulho lindo. Recentes, os Super 1600. Sim, mas que têm um cantar lindo e que são máquinas que marcam a história do nosso desporto. Deixas-me dizer só uma coisa, só para complementar aquilo que o Nuno estava a dizer. Ia só dizer, João, que se calhar o desafio que fica para o ano é mesmo termos a classificativa, pelo menos uma passagem feita à noite. Exatamente, eu acho que era essencial. Isso era incrível. E eu acho que faz parte da ideia da organização para o ano. Este ano vamos ver como é que isto corre. Sim, e depois tem que ter uma passagem à noite, porque eu não consigo, sinceramente, não consigo imaginar a dificuldade que é ir fazer aquele troço à noite para o tempo, porque aquilo é muito, muito especial e é um desafio imenso.
João, diz. Prepara os braços, Nuno Pinto, porque é curva atrás de curva. Essa é que é a grande realidade da freita. Deixa-me só dizer duas coisas. Primeiro, a ideia do Pedro Ortigão é fazer isto em classificativas que são históricas, não só dos rallies em Portugal, como dos rallies um pouco por todo o mundo. É a ideia base dele, vamos acreditar, e por aquilo que normalmente ele consegue que venha a concretizar, acho a ideia extraordinária. E o Nuno falava da primeira etapa do Rally de Portugal. Para as pessoas terem uma ideia, hoje em dia o Rally de Portugal tem 300 km de troços, não tem muito mais do que isso. A primeira etapa da edição de 1992, que era a tal que o Nuno falava, uma primeira etapa em asfalto e depois tudo o resto em terra, tinha um total de 14 classificativas, sendo que a primeira era no Jamor, era uma super especial no Jamor, portanto não vamos contar com essa, mas depois tinha Gradil, Monte Junto, Figueiró dos Vinhos, Campelo, Serra da Lousã, Góis, Arganil, Piódão, São Gião, Muna, Caramul, a Freita e ainda a classificativa da Aroca. Ou seja, tinha 210 km de classificativas a primeira etapa só. Eram rallies completamente diferentes e é muito bom poder recordar esses carros, esse tipo de provas até. É uma classificativa extraordinária, a classificativa da Freita, desafiante, e como o Nuno dizia, normalmente acontecia lá qualquer coisa para um dos candidatos. E já que estamos a falar de rallies, deixa-me chamar a atenção para aquilo que aconteceu no fim de semana com a primeira prova do Campeonato de Portugal de Rallies. Vai ser um campeonato muito interessante até pelo duelo de gerações. Os mais antigos, os Armindo Araújo, os José Pedro Fontes, os Ricardo Teodósios, façam uma série de jovens pilotos, muitos deles promovidos pelas iniciativas da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, do FPAC Junior Team, que estão a dar cartas, mas há ainda que olhar para tudo isto com outro aspecto. Veio um miúdo de 19 anos, que veio da Estónia, toda a gente diz que é o novo Oitanak, e teria ganho o rally com uma vantagem de 40 segundos, mais ou menos. Ele penalizou 3 minutos e ficou a 2 minutos e 12 do primeiro classificado. Ganhou um japonês, poderá ser o novo Katsuda, e agora o Katsuda está no comando do Campeonato do Mundo de Rallys. O Matsushita é um dos júniores da formação da Toyota, e a vitória ficou para um açoriano. O Ruben Rodrigues foi campeão dos Açores em 2024 e que fez um rally extraordinário de regularidade e de rapidez e acabou por se impor ao Armindo Araújo, que foi terceiro. Mas temos o Nacional de Rallys e aqui o temos de uma forma genérica. Toda a gente deve olhar para este Campeonato de Portugal de Rallys, até por esse combate de gerações, e felizmente que o temos, porque os rallys não podem morrer, e o Nuno, que é um homem dos rallys, primeiro de tudo, podemos dizê-lo, sabe que é muito importante esse combate de gerações, porque ele já fez parte desse combate, já foi um dos jovens lobos que quis desafiar os então Bica, Pedro Matos Chaves, etc, etc, etc. Fica aqui também esta passagem pelos troços de rally. Eu só me esqueci de dizer, eu vou estar com um Audi S1, que é só o carro com o cantar mais bonito é que só há. o carro. É só o carro. Tem o cantar carro mais bonito e só por isso vale a pena lá ir ver. Como é que é? Bora? Não estou cá. Tem que ir trabalhar. Este é piloto. É pró. Vamos embora. Bom, não vamos embora sem antes te dizer, pela primeira vez, ou recordar, que estamos a fazer uma viagem ao passado. O Nuno Pinto, há instantes, os olhos dele até brilhavam quando falava do Audi, falava da Serra da Freita e do Rally de Portugal, e do quão histórico é regressarmos a estas origens. São também as minhas origens, como tu sabes. Óbvio. Mas sim, por onde moravas não vinhas à Freita, ias ao Paúl. Sim. E outras e ao Ribeiro Frio, e ao Caminho dos Pretos, que são classificativas onde esta iniciativa se pode perfeitamente fazer, porque toda a gente conhece o Caminho dos Pretos. Não há, em termos de rally, não há quem não saiba. Rallies, exato. Era uma das classificativas mais... fazia parte de uma das classificativas mais míticas do Rally Vinho Madeira. Primeiro fazia-se a subir e depois fazia-se a descer. E vice-versa. Mas há quem também fique sempre com um brilhozinho nos olhos quando se fala de grandes prémios dos outros tempos. Estamos a fazer uma viagem ao passado durante este mês de abril na DAZN, todos os dias, e a partir das 10 da noite no canal 5 da DAZN, e disponível também na app da DAZN e em DAZN.com. Temos viagens ao passado, alguns dos mais míticos grandes prémios da história do Mundial de Fórmula 1. São praticamente 80 anos de história do Mundial de Fórmula 1, só desde 82 é que passou a haver direitos de transmissão e coletânea desses mesmos direitos de transmissão, e por isso estamos a fazer, com a ajuda do João Carlos Costa e do João Amaral, esta viagem ao passado para ver
estas preciosidades. Já estivemos em Adelaide, em Nürburgring, vamos a Suzuka, vamos à Malásia, vamos por 2 vezes ao Brasil. João, a viagem só acaba mesmo no dia 30 deste mês. A viagem é uma viagem fantástica e toda a gente sabe que eu não sou nada saudosista, mas olho para aqueles grandes prémios e de repente, face ao regulamento que temos hoje em dia, dou por mim com saudades desses grandes prémios dos anos 80, 90, da primeira década do século XXI e também teremos alguns da segunda década desse século. A nossa ideia base foi não só recordar grandes prémios que foram marcantes, pelo grande prémio em si, mas grandes prémios que foram marcantes na temporada ou temporadas que foram também elas marcantes, por boas e por razões menos boas, mas sobretudo é uma viagem ao passado que nos permite recordar como todos nós que já éramos fãs naquela altura víamos a Fórmula 1, até pela qualidade das imagens que tínhamos então e que agora temos muito superior, mas havia se calhar outros lados. E não só o barulho dos motores, ainda que eu esteja a começar a ficar impressionado com o barulho dos motores, o que é estranho. Mas não posso deixar de recordar esses grandes prémios com alguma saudade. Alguns vi-os ao vivo, a trabalhar, outros como espectador, mas é bom recordar. E sobretudo é bom ter um parceiro nessas recordações como o João Amaral. Acreditem que eu podia não falar, porque ele pega no microfone e vai por ali afora contando as histórias de dentro das histórias, as pequenas histórias que estiveram por detrás dessas histórias e depois a razão pela qual essas histórias foram importantes naquele momento, no final do ano e para a história da Fórmula 1. É para ver, quer seja no canal 5 da Zone ou de forma completamente gratuita na app da Zone. Estão lá disponíveis alguns à medida que formos gravando esses grandes prémios que ainda nos faltam até ao próximo dia 30. Vamos sempre disponibilizando na app da Zone, que podes ver de forma completamente gratuita. Sejas cliente em operador de televisão ou não, podes aceder à nossa aplicação de forma completamente gratuita. Ora, Henrique e Nuno, muito ocupados e a fazer outras coisas, mas eu dou por mim, porque fico com estes dois senhores a ouvi-los e dou por mim numa verdadeira aula de história, numa aula, parafraseando aquilo que o João Carlos Costa dizia. Ele não está aqui connosco, não está fisicamente, mas está aqui, está presente connosco, o João Amaral. É uma delícia ouvir como ele vive este passado e recorda estas histórias e traz-nos estas histórias, e o João também, obviamente, mas ouvir o João Amaral, que no final de um dia de trabalho ainda se senta para fazer isto, é uma coisa de facto incrível. E quando ele conta as histórias quando é criança, mete aquilo a gravar e depois vê o grande prémio uma vez, chega ao final, vou ver outra vez, como se não se lembrasse, mas é a paixão pelaquela corrida, pela Fórmula 1, e é contagiante, na verdade, a verdade é essa. Eu acho muito interessante sempre ver estas corridas outra vez, e especialmente com esta nova perspectiva, que é, não vamos falar da corrida, mas vamos falar de coisas que fomos aprendendo depois, com o passar dos tempos, sobre essas mesmas corridas. Se tu agora me fosses perguntar alguma coisa das corridas do ano passado, eu poderia juntar algumas histórias que nós fomos descobrindo nos meses, nas semanas, meses a seguir. E isso aqui é multiplicado por anos e anos de histórias e de conhecimento, e estes dois senhores são doentes. Uma enciclopédia, é uma enciclopédia. São doentes, porque eles leem muito, bebem muito de conhecimento que está disponível e que eles vão à procura e depois conseguem dar o toque e tornar a informação mais interessante. Mas volto a dizer, é tão interessante como eles não são normais. Uma das histórias que mais me fica é o João Amaral, quando dizia: João Carlos Costa, tu estavas neste grande prémio? Estava. Eu sei que estavas, porque eu depois, na segunda-feira, fui a correr para comprar o Autosport, porque queria ler. Ou seja, há também estas histórias e eu trazer um outro tipo de contexto, porque não interessa narrar se é o Michael Schumacher, se é o Jenson Button, quem quer que seja que vença aquele grande prémio. Não interessa dar aquela emoção que nós damos para um grande prémio atual, porque não sabemos qual é que é o desfecho. Ali já sabemos qual é o desfecho. Já sabíamos que em 84 tínhamos um motor a gripar 300 metros depois do final da linha de meta. Já sabíamos. E por isso, por que não dar o outro contexto em vez de fazer
de conta que estamos a fazer isto pela primeira vez. Está-te a dar gozo. Está-me a dar um gozo tremendo. Tenho de admitir que me está a dar um gozo tremendo, exatamente por isso, porque nós não narramos a corrida e eu tento logo no início de cada uma das transmissões dar ali o mote para essa corrida. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto, o Grande Prémio da Europa em Nürburgring em 1999. Eu comecei por dizer, isto foi um grande prémio onde ninguém queria ganhar, porque toda a gente passava pelo comando, a determinada altura tinha um tipo de problemas, juntando a isso aquele tempo incrível da região do Eifel, que chove, não chove, chove muito, chove pouco, chove agora, chove daqui a bocadinho, e aquilo tornou esse grande prémio em algo de verdadeiramente espetacular, até por essa perspectiva de ninguém queria ganhar. Os grandes prémios onde havia problemas mecânicos, os grandes prémios onde, por razões de meteorologia, tudo foi diferente. Podíamos ter escolhemos 14, podíamos ter escolhido 140 e podíamos ter andado à volta da história da Fórmula 1 em qualquer deles. Eu só tenho pena de uma coisa, não termos grandes prémios mais atrás no tempo, dos anos 50, dos anos 60 e dos anos 70, porque de facto em muitos deles não havia transmissões televisivas e a Fórmula 1 hoje em dia só tem os direitos a partir de 1982 e foram esses grandes prémios a partir de então que nos disponibilizaram. Acredito que muita gente diga, porque é que vocês transmitiram, sei lá, o Grande Prémio da Áustria de 1983 e não transmitiram outro qualquer desse ano? Porque é que escolheram 1993 e não escolheram 1995? A escolha, como todas as escolhas, é arbitrária e tentámos trazer coisas novas. Já tínhamos mostrado no passado outros grandes prémios, o exemplo, a vitória do Senna, se calhar o ponto do Pedro Lamy no Grande Prémio da Austrália de 95, tudo isso são coisas que o pódio do Tiago Monteiro no Grande Prémio dos 6 carros em Indianápolis, são coisas que as pessoas sabem e estas pessoas também sabem, sobretudo aqueles que são fãs há mais tempo. Mas quisermos trazer essa tal componente histórica e está a dar, deixem-me usar a expressão bem portuguesa, um gozo tremendo, um prazer tremendo fazer isso e fazê-lo na companhia do João Amaral. Para reforçar, todos os dias às 10 da noite estreia no canal 5 da DAZN, está disponível a qualquer momento, ainda não estão todos porque ainda estamos em gravações, mas estão disponíveis também em DAZN.com e na aplicação da DAZN. Podes ver de forma completamente gratuita. Há pouco falei-te sobre as 24 horas do Nürburgring. Max Verstappen andou por lá este fim de semana, foi fim de semana de qualificação. Nós no fim de semana de 15, 16 e 17 vamos estar a transmitir as 24 horas do Nürburgring. Vai ser um rigoroso exclusivo da app da Zone durante 24 horas com comentários em português. Vamos estar aqui neste mesmo estúdio a fazer essas 24 horas do Nürburgring. O Nuno Pinto já está a abanar com a cabeça a dizer, não, comigo não conta. Eu e o Henrique acho que não. Mas o Henrique ainda não disse que não vinha. E eu estou a contar com ele. O turno da noite não é preciso. Uma perninha ou outra. Já se vê. Já negociamos. Já negociamos, sim senhor. Num fim de semana que não nos podemos esquecer, que fica uma vez mais marcado pelo falecimento de um piloto, no caso do Nürburgring, um forte acidente que envolveu uma série de carros. Temos uma morte a lamentar, mas tivemos também num dos campeonatos de rallies da América do Sul, na Argentina, tivemos também o falecimento de um espectador que estava a assistir a uma das classificativas. E é aqui que se percebe o quão perigoso era, era algo que diz o Max Verstappen, nestes momentos em que percebemos o quão perigoso é este desporto. Mas é como tudo na vida, e de vez em quando há quem aproveite isto para outros voos. Sim, mais do que nada, há sempre a lamentar e a endereçar os nossos sentimentos e pêsames à família e às equipas e a todos os envolvidos, tanto no caso de Nürburgring como de um espectador que ainda acaba sempre por ser dramático, mas é um risco dos ralis, mas que isto sirva, no caso dos ralis, para sempre chamar a atenção que para se assistir a ralis tem que se estar muito seguro. E o muito seguro é o mais alto possível. Nem é o mais longe, mas é o mais alto. Porque estes, vendo o acidente, eles até estavam longe. Mas um carro de rally é aquelas velocidades quando começa a dar cambalhotas, nunca sabemos bem onde é que vai parar. Por isso, de mais longe e de mais alto consegue-se ver na mesma e ter a mesma adrenalina e a mesma emoção do que estar em sítios perigosos. Por isso, muita atenção sempre aos locais onde se colocam e às vezes não contar com o piloto. Os pilotos não é o erro deles, pode haver uma falha mecânica, há muitas condicionantes que é só quando isto acontece é que às vezes voltamos a acreditar.
No lado de Nürburgring é de lamentar, um gentleman, mas com muita experiência. Eu não sei as circunstâncias do acidente, mas deve ter havido ali alguma questão mais de azar, porque os carros são cada vez mais seguros e ainda bem. Não sei o que é que aconteceu, há que lamentar, mas por outro lado também temos que... Isto é uma forma muito pessoal de ver. Este piloto, que era um gentleman e apaixonado das corridas, teve um acidente e faleceu, mas faleceu a fazer aquilo que mais gostava. Por isso, custa mais à família, mas não... acho que todos partilhamos isto. Às vezes é porque tinha que ser. E é isso. E não nos podemos esquecer que o desporto que tanto amamos é perigoso. Para aqueles que forem, por exemplo, no próximo fim de semana à Serra da Freita, ver o Nuno Pinto e todas as outras máquinas a passar, lembrem-se disto, por favor, porque há muita emoção, mas há também o fator perigo que está sempre presente. João Carlos Costa, Henrique Chaves, Nuno Pinto, obrigado pela vossa companhia. Foi mais uma edição do DAZN F1, que hoje foi muito mais do que DAZN F1, foi uma espécie de DAZN Motorsport, mas tínhamos também de trazer estes temas para cima da mesa. Regressamos na próxima segunda-feira e aí já vamos começar a fazer um sprintzinho, porque estamos quase em Miami. Um abraço, até para a semana. Zone.